Naquele entardecer de verão em Lisboa, o ar estava carregado de tensão na mansão da família Oliveira. Miguel, com o coração acelerado, ergueu o copo de vinho e anunciou para todos os parentes reunidos na festa de 80 anos do avô: "Eu sou gay, e amo um homem há 2 anos." O silêncio caiu como uma bomba, seguido de murmúrios chocados e olhares de reprovação, mas o avô, sentado à cabeceira da mesa, sorriu debilmente e acenou para que Miguel se aproximasse, sussurrando algo que mudaria tudo. Miguel Oliveira sempre soube que sua vida era uma corda bamba esticada entre expectativas familiares e sua verdade interior. Crescido em uma família tradicional de origem nobre, com raízes profundas na sociedade portuguesa, ele aprendera desde cedo a esconder seus sentimentos. Seu pai, António, um advogado bem-sucedido, via o filho como o herdeiro perfeito, formado em economia pela Universidade de Lisboa, com um emprego estável em um banco multinacional. Mas por trás da fachada de sucesso, Miguel lutava contra uma angústia que o consumia dia após dia. Tudo começou 4 anos antes, quando Miguel conheceu Rafael em uma conferência de negócios em Porto. Rafael era um professor de literatura na universidade local, com uma paixão pela poesia de Fernando Pessoa que contrastava com o mundo pragmático de Miguel. Eles se aproximaram durante um coffee break, discutindo sobre a economia portuguesa pós-crise, mas logo as conversas viraram pessoais. Rafael, abertamente gay, vivia sua vida sem máscaras, o que fascinava e aterrorizava Miguel. Por que se esconder? Rafael perguntou uma vez, enquanto caminhavam pelas ruas empedradas do Bairro Alto. Miguel não respondeu, mas aquela pergunta ecoava em sua mente como um sino insistente. A família Oliveira era um pilar da comunidade católica em Lisboa. A avó, Dona Maria, organizava missas semanais e doações para a igreja local. O pai de Miguel, António, era conhecido por suas visões conservadoras, frequentemente criticando as leis progressistas sobre casamento igualitário aprovadas em 2010. "Isso é uma aberração moderna", ele dizia durante jantares familiares, enquanto a mãe de Miguel, Sofia, assentia em silêncio, temendo confrontos. Miguel, o filho único, carregava o peso de ser o continuador da linhagem. Qualquer desvio seria visto como uma traição. Mas o amor por Rafael crescia, tornando a dissimulação insuportável. Eles se encontravam em segredo, passeios discretos pela costa de Cascais, noites em apartamentos alugados, sempre com o medo de serem descobertos. Rafael pressionava por mais: "Quero uma vida real com você, não sombras." Miguel prometia mudanças, mas o medo paralisava. Ele via nos olhos do pai o orgulho por seu filho exemplar, e na mãe, a fragilidade de uma mulher que sacrificara sonhos pelo casamento. A festa do avô, Sr. João Oliveira, era o evento do ano. Aos 80 anos, ele reunia a família extensa na antiga quinta em Sintra, com jardins exuberantes e uma vista para o Palácio da Pena. Miguel chegara cedo, ajudando nos preparativos, mas sua mente estava em Rafael, que esperava em um hotel próximo. "Hoje eu faço isso", pensara Miguel ao acordar. O anúncio veio após o brinde principal, quando todos estavam relaxados com vinho do Douro. As palavras saíram como um vulcão, e o caos se instalou. Tia Isabel, a irmã mais velha do pai, foi a primeira a reagir: "Que vergonha! Isso é contra Deus e a família." Primos cochichavam, alguns rindo nervosamente, outros saindo da sala. O pai de Miguel ficou pálido, derrubando o copo. "Você enlouqueceu. Isso destrói tudo." Sofia chorava em silêncio, cobrindo o rosto. Mas o avô, com sua voz rouca de anos de fumo, chamou: "Miguel, venha aqui." Todos congelaram, esperando a explosão final. Sr. João, um viúvo que construíra um império de vinícolas, sempre fora o patriarca incontestável. Ele pegou a mão de Miguel e disse: "Eu sei há anos, rapaz. E você é o único com coragem para ser honesto nesta família de hipócritas." Os murmúrios viraram espanto. "Mas avô", começou António, mas João o interrompeu: "Cale-se. Miguel, você herda a quinta e as vinhas principais. Os outros que se virem." A notícia caiu como um raio. Miguel sentiu o mundo girar. Ele esperava rejeição, talvez deserdamento, não isso. Rafael, ao saber por mensagem, exultou, finalmente livre. Mas para Miguel, era o início de um pesadelo. A família se dividiu, alguns o apoiavam em segredo, outros tramavam contra. António jurou contestar o testamento, alegando senilidade do pai. "Isso é loucura. Ele está destruindo nossa herança por um capricho." Nos dias seguintes, Miguel se isolou na quinta, refletindo sobre as consequências. Rafael veio visitá-lo, e pela primeira vez, eles andaram de mãos dadas pelos vinhedos sem medo. Mas a paz era ilusória.
Cartas anônimas chegavam, com ameaças veladas de vizinhos conservadores. A imprensa local farejava a história: herdeiro gay recebe fortuna em escândalo familiar. Miguel questionava: fiz o certo? Ou arruinei tudo por egoísmo? A pressão social em Portugal, apesar das leis progressistas, ainda pesava nas camadas tradicionais. Amigos de infância o evitavam, e no trabalho, olhares julgadores o seguiam. Rafael tentava consolar: é o preço da liberdade. Mas Miguel via o sofrimento da mãe, presa entre o marido furioso e o filho. Por que não me contou antes? Ela perguntou em uma visita secreta. Temia perdê-la, respondeu ele. Enquanto isso, António mobilizava advogados. O velho estava doente, influenciado. Primos invejosos se uniam, espalhando rumores de que Miguel manipulara o avô. A tensão culminava em uma reunião familiar, onde acusações voavam. Miguel defendia: eu só quis ser eu mesmo. Mas o pai retrucava: e o que isso custa à família? Nossa reputação, nossa unidade. A reunião familiar na mansão de Sintra transformou-se em um campo de batalha. António, com o rosto vermelho de raiva, apontava para Miguel: você acha que pode destruir séculos de tradição por uma escolha pessoal? Miguel, firme apesar do tremor interno, respondeu: não é escolha, pai. É quem eu sou. Rafael, ao seu lado pela primeira vez em público familiar, segurava sua mão, um gesto de apoio que só inflamava mais as chamas. Os dias após o anúncio foram um turbilhão para Miguel. Ele se mudara temporariamente para a quinta, administrando as vinhas enquanto lidava com o luto pelo avô, que falecera pacificamente 2 semanas depois, como se tivesse esperado para ver a família abalada. O testamento foi lido em um escritório de advogados em Lisboa, confirmando a herança. Miguel receberia 70% das propriedades, incluindo a vinícola principal. Os outros 30% divididos entre irmãos e netos. Isso é injusto, gritou tia Isabel. Ele nos pune por sermos normais. Rafael, com sua paciência de professor, ajudava Miguel a navegar as emoções. Eles passavam noites discutindo literatura como escape, lembra de essa de Queiroz. As famílias portuguesas sempre escondem podridão. Mas a realidade batia à porta. António processou, alegando coação. A mídia sensacionalista publicava: escândalo em família nobre, herdeiro gay leva tudo. Miguel recebia mensagens de ódio online, questionando sua masculinidade e moral. Internamente, Miguel duvidava. E se eu tivesse ficado calado? O avô ainda me daria a herança. Rafael contrapunha: ele valorizava a honestidade. Foi por isso que escolheu você. Mas a mãe, Sofia, sofria em silêncio. Em uma ligação chorosa, ela confessou: seu pai me culpa. Diz que falhei como mãe. Miguel sentia culpa, sua liberdade custava a paz dela. A sociedade portuguesa, mista de progresso e conservadorismo, amplificava o drama. Em Lisboa, amigos liberais o aplaudiam: você é um ícone. Mas em Sintra, vizinhos católicos boicotavam os vinhos Oliveira. Um padre local pregava contra pecados modernos em sermões. Miguel enfrentava dilemas éticos: vender parte da herança para apaziguar a família. Ou lutar, arriscando rupturas permanentes. Uma traição veio de dentro. Primo Luís, invejoso, vazou e-mails antigos de Miguel para a imprensa, expondo detalhes íntimos de seu relacionamento. Como ele conseguiu isso? Miguel se perguntava, sentindo-se violado. Rafael o acalmava: é medo deles, não fraqueza sua. Mas o dano estava feito, clientes cancelavam contratos, e o banco de Miguel o colocava em licença por stress. Em uma noite chuvosa, Miguel confrontou o pai em um café em Belém. Por que me odeia tanto? António, olhos baixos, admitiu: não odeio você, odeio o que isso representa. Nossa família é tudo para mim. Pela primeira vez, Miguel viu vulnerabilidade no pai rígido. E eu? Não sou parte dessa família. A conversa terminou em impasse, mas plantou uma semente de dúvida em ambos. Rafael propôs casamento: vamos oficializar, mostrar que é real. Miguel hesitava: com a família em guerra. Seria egoísta. Mas o amor os unia, e eles marcaram uma cerimônia discreta em Cascais. No entanto, a notícia vazou, e tia Isabel organizou um protesto familiar. Não permitiremos isso na Igreja Oliveira. Miguel mergulhava em conflitos internos, sua identidade versus lealdade familiar. Ele lia livros sobre psicologia LGBT, buscando respostas. Muitos sofrem assim em Portugal, um terapeuta disse.
Mas a aceitação vem com tempo. Tempo que Miguel não tinha, com o julgamento do testamento se aproximando. A alta sociedade de Lisboa fofocava em jantares, o velho João sempre foi excêntrico. Amigos de Rafael, da comunidade gay, ofereciam apoio, e vendo-se em bares do Príncipe Real, Miguel ia, sentindo-se parte de algo maior, mas a culpa por abandonar raízes o corroía. Uma reviravolta veio quando Sofia visitou secretamente: eu apoio você, filho. Sempre soube. Ela revelara um segredo: o avô João tivera um amor proibido na juventude, um homem, escondido por décadas. Ele via em você a redenção que não teve. Miguel chorou, entendendo a herança como mais que bens, uma bênção para viver autenticamente. Mas António intensificava a luta. Ele contratou detetives para investigar Rafael, alegando influência indevida. Descobriram que Rafael tinha dívidas de estudos, insinuando manipulação. Ele está atrás do dinheiro, acusou António em uma audiência preliminar. Miguel defendeu: nosso amor é puro. Rafael, ferido, questionou: vale a pena? Estou-te custando tudo. A tensão culminava em uma confrontação na vinícola. Primos invadiram, exigindo divisão. Miguel, sozinho, enfrentou: isso é meu por direito. Uma briga quase física eclodiu, deixando Miguel machucado emocionalmente. Eles me veem como inimigo, desabafou para Rafael. O julgamento do testamento em um tribunal de Lisboa era o epicentro do furacão. Miguel, vestindo terno impecável, sentava ao lado de seu advogado, enquanto António e aliados observavam com olhares hostis. O juiz, uma mulher de meia-idade, ouvia argumentos. Sr. João estava lúcido, defendia o lado de Miguel. Influenciado por chantagem emocional, contra-argumentava António. Rafael, na plateia, apertava as mãos, rezando por justiça. Nos meses prévios, Miguel equilibrava a administração da vinícola com a batalha legal. As vinhas de Sintra produziam vinhos premiados, mas boicotes reduziam vendas. Ele inovava, parcerias com produtores LGBT-friendly, rotulando garrafas com mensagens de inclusão. É uma forma de transformar dor em propósito, explicava a Rafael. Mas internamente, duvidava: estou traindo o legado do avô ao mudar tudo. Sofia, dividida, testemunhou a favor de Miguel: meu pai era sábio, via o coração das pessoas. António a acusou de traição, levando a uma separação temporária. Escolha, eu ou ele, disse ele. Sofia escolheu o filho, mudando-se para a quinta. Pela primeira vez, sinto-me livre também, confidenciou ela. A sociedade reagia mista. Grupos LGBT em Lisboa organizavam manifestações de apoio: Miguel representa nós todos. Mas conservadores enviavam petições ao tribunal, citando valores portugueses tradicionais. Miguel recebia convites para palestras: compartilhe sua história. Ele aceitava algumas, falando sobre o custo da autenticidade. Uma traição profunda veio de Luís. Ele forjou documentos sugerindo que Miguel escondera dívidas da vinícola. Para desacreditar-me, percebeu Miguel. Confrontando o primo em uma reunião, Miguel disse: porque éramos amigos. Luís admitiu: inveja. Você tem tudo sem esforço. A confissão expôs fraturas familiares profundas. Rafael enfrentava suas próprias lutas: demissão da universidade por escândalo associado. Pais de alunos reclamam, explicou o diretor. Rafael, resiliente, encontrava trabalho freelance, mas questionava o relacionamento: estou-te arrastando para baixo. Miguel respondia: não, você me leva. Em uma viagem a Porto, eles reconectaram, caminhadas pela Ribeira, discussões sobre o futuro. Casamos após o julgamento, decidiram. Mas uma ligação de António interrompeu: desista, ou exponho mais. Miguel recusou: não tenho mais segredos. O testemunho-chave foi de um amigo do avô, confirmando: João planejava isso há anos, admirando a coragem de Miguel. O juiz inclinava-se a favor, mas adiou a decisão. Nesse limbo, Miguel refletia sobre moral: é certo herdar por ser honesto, enquanto outros sofrem. Amigos da comunidade gay o ajudavam, terapias em grupo, onde Miguel ouvia histórias semelhantes. Em Portugal, leis mudam, mas mentes demoram, dizia um. Isso fortalecia sua resolução. Uma reviravolta: António, em crise, visitou Miguel. Talvez eu esteja errado, murmurou. Revelou seu próprio medo: um irmão gay, expulso anos antes. Não quero repetir. Miguel viu esperança: podemos consertar.
Mas tia Isabel sabotava, espalhando rumores de falência da vinícola. Miguel contra-atacava com provas financeiras, ganhando aliados entre fornecedores. A decisão do tribunal veio como um alívio parcial. O testamento era válido, mas com ajustes para compensar familiares. Miguel mantinha a quinta, mas dividia lucros. Justiça equilibrada, comentou o juiz. António, derrotado, estendeu a mão. Talvez possamos tentar. Miguel aceitou, mas cicatrizes permaneciam. Com a herança segura, Miguel e Rafael casaram em uma cerimônia íntima na praia de Guincho. Sofia compareceu, chorando de alegria. Finalmente, felicidade real. Mas ausências notáveis, tia Isabel e Luís boicotaram. Rafael sussurrou, nossa família é quem nos ama. Gerenciando a vinícola, Miguel implementava mudanças, vinhos arco-íris, apoiando causas LGBT. Vendas subiam entre turistas progressistas, mas locais resistiam. Ele enfrentava dilemas, demitir funcionários homofóbicos. Ética versus negócios, ponderava. Sofia se reconciliava com António, que frequentava terapia. Estou aprendendo, admitia ele em um jantar familiar tenso. Miguel via progresso, mas questionava, perdão é possível após tanta dor? Uma crise surgiu, Rafael recebeu oferta de emprego em Espanha. Melhor salário, menos preconceito. Miguel temia perda, fique, construímos aqui. Rafael hesitava, mas o stress te mata. Eles debatiam noites inteiras, pesando amor versus sacrifício. Sociedade evoluía, uma lei nova protegia contra a discriminação. Miguel advocava, falando em conferências. Minha história inspira, dizia. Mas ódio persistia, vandalismo na quinta, com pichações homofóbicas. Luís pediu perdão, errei por ciúme. Miguel perdoou, mas manteve distância. Confiança quebrada demora. Em uma reflexão solitária nos vinhedos, Miguel pensava no avô, você me deu liberdade, mas com que custo? Ele escrevia um diário, processando traumas. Rafael decidiu ficar, nosso amor vale a luta. Eles adotavam rotinas, viagens a Algarve, amigos em comum. Mas uma traição final, António, pressionado por Isabel, reconsiderava a reconciliação. Talvez não possamos mudar. Miguel confrontava, escolha, ódio ou família. António optava pela paz, rompendo com Isabel. Com o tempo, a família Oliveira se reestruturava. Miguel liderava a vinícola com sucesso, integrando valores inclusivos. António visitava ocasionalmente, construindo pontes. Orgulho de você, disse uma vez. Sofia mediava, curando feridas. Rafael publicava um livro sobre sua jornada, inspirado em Miguel. Histórias reais mudam mentes. Eles se tornavam referências na comunidade LGBT portuguesa, palestrando em eventos. Mas reflexões persistiam, Miguel questionava escolhas. Valeu a dor? Rafael respondia, sim, pela autenticidade. Em uma festa de aniversário na quinta, ecos do passado, parentes reunidos, agora com aceitação relutante. Miguel brindava, pela verdade. A vida prosseguia, com altos e baixos. Miguel aprendia que liberdade tem preço, mas recompensa. Foi certo Miguel priorizar sua identidade sobre a unidade familiar, ou egoísmo disfarçado de coragem.